18.107.1. Daqui a pouquinho, Scarione volta trazendo mais atualizações com relação ao Manga, vai falar também do Coritiba na Copinha e tem uma entrevista do jogador Arilson sendo oficialmente apresentado. Antes de ter, você precisa ser planejado, ser confiante, ser determinado. Servopa, há 57 anos o consórcio de quem realiza. Vincenzo Dalicani chegando para falar que agora negócio fechado e o Peterson é do Furacão. Boa tarde, Vincenzo. Tudo bem, TT? Boa tarde aos amigos, boa tarde também ao ouvinte que nos acompanha. Pois é, negócio fechado, Peterson deve ser oficializado logo como novo reforço do Atlético para a temporada de 2024. Ele é atacante, tem 20 anos, começou como centroavante na base, é bem verdade, mas joga pelas duas pontas do time muito forte da base do Flamengo, que também conta com outras joias nesse momento, mas o Peterson vai chegar ao Atlético. Ele tem 20 anos e chega por empréstimo, com opção de compra. Então o Peterson vai ter um ano emprestado no Atlético. Ao final desse empréstimo, o Atlético pode exercer ou não essa opção de compra, que é de 3 milhões de dólares, então 16 milhões de reais. Então o Peterson tem esse preço, um preço que é considerado até baixo para os pontas no mercado, mas é um jogador ainda em fase de profissionalização. Então jogou apenas 6 partidas na carreira como profissional do Flamengo, todas pelo Campeonato Carioca, enquanto o Flamengo fazia testes com o seu time sub-23 no Campeonato Carioca. O Atlético fecha também nesse acordo uma cláusula de prioridade. O que significa isso? Se chegar uma proposta, claro, menor que os 3 milhões de dólares, mas chegar uma proposta ao Flamengo, o Atlético pode cobrir essa proposta antes de ter que liberar o Peterson. Então, também, isso é mais um exemplo do que é uma aposta sem riscos do Atlético com o Peterson. O Atlético empresta o jogador, se o jogador for bem, o Atlético pode comprar o jogador. Se não, pode devolver ao Flamengo e não tem nenhum prejudicial com isso, além de poder cobrir outra proposta que chegar eventualmente pelo Peterson. É bom a gente destacar, é um jogador que participa muito de gols. Desde 2021, pela base do Flamengo, ele tem 103 partidas jogadas, com 36 gols marcados e 47 assistências. Nessa copinha, ele já deu uma assistência, já fez um gol em 3 partidas que jogou, e ele é líder na base do Flamengo nesse momento em assistências distribuídas. Então, é um jogador que também participa muito das construções das jogadas desse time da base do Flamengo. E é importante a gente lembrar, o Peterson, em agosto, quase foi reforçar o Barcelona da Espanha, no mesmo molde que a negociação com o Atlético. O empréstimo, naquele caso, seria de 10 meses, com uma opção de compra, que seria de 4 milhões de dólares. Então, 1 milhão a mais do que o Flamengo cobrará do Atlético ao final do empréstimo do Peterson. Então o Furacão faz um negócio muito parecido com o que faria o Barcelona pelo Peterson. Essa negociação só não andou pela limitação do fair play financeiro que tinha o Barcelona naquela época. Então Peterson vai reforçar o Atlético. Ele também teve uma proposta da MLS, a Liga dos Estados Unidos, na última temporada. Proposta do Chicago Fire, foram 6 milhões de dólares oferecidos pelo Peterson naquela ocasião. Aí o Flamengo negou naquele momento a proposta, e o Peterson agora vai reforçar o Atlético, empréstimo com opção de compra de 3 milhões de dólares, 16 milhões de reais, pelo ponta atacante de lado de campo, Peterson, de 20 anos, do Flamengo. Volto com vocês por aí. Pelo menos uma novela atleticana terminou, né? A do Mastriani ainda não, mas a do Peterson... 9, né? A do Peterson já acabou. Mas é bom jogador. A gente falou um pouco do Peterson já essa semana também. Deixei aqui claro, me preocupava a questão física dele. Achei ele muito acima do peso no primeiro jogo da Copinha. Acho que ele melhorou já nessa reta final de primeira fase. Um jogador que é uma promessa de base, ainda não tem, como o Vincenzo trouxe muito bem aí, não tem uma experiência grande no profissional, mas é aquilo. Eu acho que é engraçado, né? É bem diferente o jogador que eu vou comparar, que é o Nicão, mas a vinda para o Atlético chega da mesma forma, como uma incógnita. O Peterson é um jogador muito jovem, joia da base do Flamengo, não teria espaço. O Atlético consegue um empréstimo com opção de compra, caso ele estoure, vai ser um valor semelhante ao que foi pago pelo Gamarra, pelo Benítez. Então, se ele for um jogador de fato que vire muito importante para o elenco do Atlético, é uma promessa do futebol sul-americano, no caso um brasileiro.
e que viria no mesmo valor de apostas que o Atlético fez nesse mercado de transferências no início do ano. Não está muito acima, claro, não está muito abaixo, mas o Atlético terá um ano para experimentar, um ano para colocar para jogar, um ano para ver como é que ele é nos treinamentos, o dia a dia do jogador e também ver se ele consegue desaflorar bem em campo. A questão é que o Nicão, que eu estava comparando, é um cara que chega como uma incógnita pela ponta direita e o Peterson como uma incógnita para a ponta esquerda, os dois, ao meu ver, para formar o elenco, não para jogar, não para serem titulares absolutos, mas são jogadores que estão tendo chances no Atlético. Esse é um jovem, de fato, que eu tenho muita expectativa e gostaria muito de vê-lo atuando com a camisa do Furacão. O Vincenzo falou que o negócio tá fechado, a gente vai ter essa oportunidade. Eu gosto da negociação, eu ainda mais também. nesses termos. Eu gostei também, ainda mais com essa questão da opção de compra, né? Você sai na frente daí, né? Você tem a prioridade. Você tem a prioridade de comprar o jogador. Se ele for bem, né? O Atlético faz isso muito bem, a gente já falou isso nos últimos dias, né? Quando surgiu já toda essa novela, né? Se vem ou não vem. O Atlético faz muito bem essa transição da base para o profissional. E é um jogador que vem para ajudar. O Atlético ano passado sofreu com as pontas, né? O Atlético teve na reta final da temporada apenas o Canóbio e o Coelho, né, que jogaram como alas em determinados momentos, inclusive, e por falta de opção, né? Durante o Paranaense, vocês vão lembrar que teve Terans pela ponta, Vitor Bueno pela ponta, os dois alternando, Rômulo jogou pela ponta para aumentar a estatura do time, Pablo jogou pela ponta, né? E por causa o jogador... da bola parada defensiva, exatamente. Lembra? E o jogador que era decisivo nessa ponta do Atlético no ano passado, que era o Vitinho, né, que era o jogador mais driblador, que partia para cima, ia para frente e batia pro gol, ele acabou não sendo adquirido pelo Atlético. O Bragantino foi lá, comprou o jogador e ele tá jogando no Bragantino. Então o Peterson vem com uma característica dessas, né? Ele é um jogador com muita força física também, né? É importante ressaltar isso. Eu acho que vai dar certo, né? E se fizer uma boa temporada, e como eu disse até há 2 dias atrás, mais do que jogar bem, eu acho que é a questão interna, né? Como ele vai estar dentro do CT, como ele vai se comportar nos treinamentos, como ele vai conseguir se encaixar na mentalidade do Atlético e na filosofia de trabalho também do Osório, que se permanecer, pode com toda certeza contar com o jogador. Eu gostei da negociação, porque é uma negociação sem riscos. O Atlético não pagou 3 milhões de euros pelo jogador e valeu, vamos ver se dá certo. O Atlético empresta o jogador e vai ver se vai dar certo para daí sim adquirir um jogador que provavelmente vai ter um potencial muito grande de revenda, até porque já foi alvo do Barcelona e isso não é à toa.